gente ainda vai dar continuidade agora, aquele mês de abril ainda, retomando a questão das danças, tá bom? Mandei vídeo para vocês, mandei um texto curto e pedi para vocês pesquisarem a respeito, tá? E aí a gente faz uma pequena introdução para vocês entenderem essas questões. Então, as danças que a gente sugeriu agora foram danças de salão, tá? E aí a gente vai dar uma breve pincelada sobre a história, tudo isso, a evolução dela até os dias de hoje, onde eu pedi para vocês escolherem dentre três uma, e aí vocês fazerem a pesquisa de acordo com o que eu estou propondo dentro dessa dança de salão, tá bom? Tiago, de onde surgiu essa dança de salão? Então, essa dança de salão surge lá da época da monarquia, daqueles palácios, aquelas coisas lindas, maravilhosas, e elas surgem com o objetivo de sociabilizar, tá? Então era um modo de encontrar-se das pessoas que tinham um poder aquisitivo muito alto, muito elevado para aquela época. Normalmente era praticada por pessoas de grandes posses, tá bom? Então era naqueles jantares, nos palácios, aquelas coisas maravilhosas, tinham roupas específicas para serem praticadas essas danças, os cavalheiros com seus trajes de galas, roupas normalmente sociais, sapatos sociais, então gravata, tudo bonitinho no luxo. E as damas normalmente com vestidos finos, vestidos longos, aqueles vestidos que a gente pode chamar e dizer que são vestidos de noite, sapatos altos, sapatos sociais também, muitas vezes com salto alto inclusive, tá? Então essas eram parte dos trajes que eles conseguiam fazer apresentações dessas danças. A partir daí também o ritmo era feito por orquestras, tá? Sinfônicas, pessoas normalmente naquela época que tocavam violinos, violoncelos, então eram instrumentos mais rústicos, então eram os instrumentos que hoje nós podemos dizer que são mais clássicos, não eram boa parte dos instrumentos que nós conhecemos hoje em dia, que nós vivenciamos hoje em dia. Então era uma coisa muito mais clássica, muito mais para a ópera do que para a música que a gente conhece hoje em dia em si. Normalmente essas danças, por tradição daquela época, se organizavam e eram lançadas sempre por duas pessoas, no caso por um casal. Então esses casais faziam apresentações dessa dança ao longo do jantar, da noite, das comemorações, então eram sempre festas, festividades, comemorações, sempre coisas chiques, tá bom? Era uma coisa literalmente da alta sociedade, ainda não tinha muita abertura para as pessoas com menor poder aquisitivo. E aí a gente vai vendo a transformação disso com o passar do tempo. Então começam a ter manifestações de danças, tá? Fora dos palácios, onde o pessoal com menor poder aquisitivo começa a gostar do movimento, as culturas também começam a se envolver e agregar muito, então a questão rítmica, então ela sai um pouquinho daquela elite que seria a Europa em si, e aí ela começa a migrar, seja nos navios, nas colonizações, então ela vai se difundindo, vai chegando a outros lugares, tá? E aí começa a ter essa mistura dessa questão cultural com a questão daquela dança que vinha daquela Europa propriamente dita. E aí vamos dizer que chega no Brasil. Então chega no Brasil com aquela coisa mais elitizada, num país ainda em processo de colonização, sendo colonizado, com muitos ritmos, muitas tradições vindo dos povos que foram escravizados e vieram para cá, com uma cultura indígena que já existia aqui. Então a dança começa a sair somente da elite e começa a ingressar no dia a dia, tá? De um país ainda em transformação, em crescimento, em desenvolvimento, e aí começam a entrar as particularidades, os ritmos, aí começa a juntar com os tambores,
com aquela questão tupi-guarani que ainda tinha aqui, que o indígena fazia aqueles rituais deles em si, com as danças indígenas, e aí começa a ter essa mistura, toda essa troca de culturas. E aí vai surgindo, vai evoluindo, aí a dança de salão começa a tomar uma outra cara também no Brasil, que aí entra a questão também do samba, das periferias que começam a agregar e praticar tudo isso, e aí hoje a gente vê que essas danças acabam sendo parte do lazer, da cultura, da distração, da atividade física. Então tudo isso surgiu lá atrás, e hoje a gente trata as danças como uma maneira de lazer, propriamente dito. Muitas pessoas vivem da dança, levam isso muito a sério, tá? E outras pessoas dançam por gostar, por lazer, por diversão, tá? E algumas tradições ainda permanecem. Então, quando a gente fala em dança de salão, hoje ainda tem aquelas questões de na festa de debutante, 15 anos, a valsa. Então tudo isso ainda continua vivo. Então veio lá daquela época, se organiza ainda hoje. Numa festa de casamento, então ainda tem a valsa, essa dança, essa coisa clássica ainda se manteve como tradições, tá bom? Que ficaram daquela época. Naquela época da monarquia, aquela época do rei, da rainha. Então, hoje em dia, ainda se mantém essa tradição viva em alguns momentos, em algumas festividades, tá? E aí, por conta dessa evolução, alguns outros ritmos foram surgindo. Dentre esses ritmos, eu pedi para vocês irem pesquisar um deles, eu vou citar 3, tá? Mas eu pedi para vocês pesquisarem um deles e trazer informações curiosas, novidades, se vocês praticam alguma coisa, então trazer o conhecimento que vocês conseguiram absorver, tá bom? A gente vai falar do bolero, tá? Uma dança um pouco mais nova do que essas coisas de valsa, de tradição, que surgiu lá nos palácios reais, mas é uma coisa ainda tranquila, tá? Hoje em dia no nosso país é dançado bastante, principalmente com as músicas de MPB, tá bom? Então aquelas músicas mais calmas, mais tranquilas, então mantém-se aquela tradição normalmente de 2 pessoas fazendo um par, organizando essas danças, colocar um pouco mais de gírios, tá? Trocas de pernas, essas coisas, então foram inseridas, e aí veio essa questão do bolero. Então é uma coisa mais tranquilinha, mais sossegada, tá? Depois disso a gente tem o samba, tá? Samba e suas diversas manifestações, principalmente quando a gente fala de Brasil. Tiago, tudo isso é educação física? Tudo isso envolve corpo, envolve gasto calórico, envolve mobilidade, então tudo isso dentro da educação física. E aí dentro dessa manifestação cultural que a gente fala samba, a gente tem diversas outras vertentes. Então tem a cafieira, tem o pagode, tem o samba rock, cada um com a sua especificidade, tá bom? Cada um com o seu passo, com as suas regras, com as suas normas, mas aí já é um pouquinho mais, podemos dizer que dançado, já tem um movimento um pouquinho a mais, tá bom? Então aí já vem muito da nossa cultura, uma coisa literalmente do brasileiro, daquela antiga malandragem brasileira que tinha, então nasceu lá nos porõezinhos, no fundinho de quintal, então vem muito com isso essa questão do samba, tá? E aí vem a questão do soltinho, uma coisa muito agitada, que aí já é mistura de diversos ritmos, e aí já tem um swing, um fox, uma coisa bem mais pra frente, tá bom? Então só para dar uma pincelada para a gente se organizar quanto a isso, e aí que vocês tragam literalmente a informação sobre uma dessas danças para a gente conseguir agregar, tá bom? Então a gente falou principalmente da dança de salão, e aí trouxe essas 3, tá bom? Para a gente conversar, bater esse papo, entender um pouquinho mais onde a educação física tem essa relação com a dança, onde não tem, mas tem corpo, tem movimento, vai ter fisiologia, vai ter biomecânica, vai ter cinesiologia e vai ter educação física. Então, tem coordenação motora envolvida, a gente está lá para falar de educação física, de bem-estar, de saúde e de alegria. Beleza? Obrigado por essa e até nosso próximo encontro.